Bem-vindos à nossa aula dessa semana, que é sobre como construir uma carteira de investimentos. E a primeira coisa que você tem que ter em mente é o seu horizonte temporal como investidor. Como assim? Você tem que saber quanto tempo que você pretende ficar com esse dinheiro investido, porque isso vai determinar em quais tipos de ativos você deve colocar o seu dinheiro. Vou te dar um exemplo prático. Se for um dinheiro de curto prazo para entre 1 e 3 anos, no máximo, é um dinheiro que você tem que colocar numa renda fixa com liquidez. Por quê? Porque se o seu dinheiro você vai resgatá-lo num prazo curto, a chance de você, no dia do resgate, ter que resgatá-lo no momento ruim da economia e esses ativos estarem valendo menos do que o dia que você aportou, é grande se você investir na renda variável. Então, se é um dinheiro de curto prazo, você vai colocar somente na renda fixa, porque ela vai render acima da poupança, no mínimo 50% com a taxa de hoje, e nisso seu patrimônio vai estar maior do que o dia do que você aportou. Então você vai colocar numa renda fixa de liquidez. Por que liquidez? Porque você pode também ter que resgatar antes do prazo previsto. Então a liquidez, seu dinheiro fica disponível, fica líquido para você pegar a qualquer momento. O ideal é que você coloque num Tesouro Selic ou num CDB de liquidez diária que rende pelo menos 100% do CDI. E tem que render pelo menos 100%. E em alguns bancões tem CDBs aí que rende menos do que isso. Então não aconselho. Agora que você já definiu o seu horizonte temporal, vamos imaginar que você vai ter um investimento por longo prazo. E aqui eu faço uma ressalva que investimento é uma coisa para toda a vida. Você não tem que pensar em investir para resgatar e gastar o dinheiro, porque você vai ficar sem dinheiro. Você tem que pensar em construir patrimônio e esse patrimônio prover uma renda mensal recorrente e você viver da renda do patrimônio e não resgatar o patrimônio para gastar o patrimônio e ficar sem nada. Então, agora que definimos isso, vamos imaginar com um investimento para 10, 20 anos, que é um tempo até razoável. Aí você já pode considerar investir em renda variável. E como é que você vai fazer isso? Primeiro, você vai descobrir o seu perfil de investidor. Como assim, meu perfil de investidor? Você vai fazer um teste. Ou você já deve ter feito esse teste já no seu aplicativo do banco quando você for fazer seu primeiro investimento. E esse teste vai definir como vai ser a sua composição. Definir não, vai te dar uma ideia de como deve ser a sua composição. Se você é uma pessoa que tem um perfil conservador, você tem que investir no máximo 20% do seu patrimônio em renda variável. Todo o restante em renda fixa. Agora, como é investimento para no mínimo 10 anos, não precisa ser todo em uma renda fixa de liquidez diária. Pode ter uma parte numa renda fixa sem liquidez, porque essa na renda fixa sem liquidez vai render um pouco mais do que é com liquidez diária. Porque já que seu dinheiro fica travado, o banco ou qualquer agente investidor vai te pagar mais por esse dinheiro, já que o dinheiro vai ficar travado por um certo tempo. Eu tenho a garantia que você não vai resgatar até vencer esse prazo, esse tempo. Então, se você não vai resgatar, logo eu posso te remunerar mais, porque você está me garantindo que o dinheiro vai ficar aqui aquele período. E a sua parte de renda variável, você pode colocar em ações e fundos obrigados a depender do que você quer para a sua vida. Se você está no momento de usufruto, é o ideal que você coloque o seu dinheiro em ativos que vão lhe pagar renda mensal recorrente, fundo imobiliário ou ações de grandes empresas. O que é usufruto? Usufruto é quando você está perto da idade de usufruir do seu patrimônio. Quando você já acabou de construir o seu patrimônio, você, eu tenho um dinheiro relevante, então vou começar a usufruir. Agora, se você está no começo da jornada da construção de patrimônio, você na verdade deveria colocar em ativos um pouco mais arriscados. E quando eu falo um pouco, é um pouco, não é colocar tudo em uma coisa que tem a chance de quebrar. É empresas de crescimento, porque essas, no longo prazo, tendem a aumentar seu patrimônio muito mais do que empresas pagadoras de dividendos. E quando essa empresa estiver grande, estiver madura lá no futuro, que como você agora está investindo com um horizonte de tempo maior, você pode esperar, essa empresa vai vir pagar dividendo e seu patrimônio vai estar bem maior também. Agora, quando você, no seu perfil de investidor, se você for uma pessoa moderada,
A ideia é a mesma do conservador, só que o seu percentual em renda variável, ele aumenta um pouco. Em vez de ser só até 20%, você pode colocar até 40%. Até. E nesses 40%, nessa parte de renda variável, você vai diversificar entre classes e entre ativos. Ok? Porque isso vai te ajudar a ter uma carteira, um portfólio antifrágil. Agora, quando você tem o perfil agressivo ou arrojado, esse perfil você vai investir no mínimo 50% em renda variável. No mínimo, quer dizer o quê? Que no mínimo sua carteira vai ser meio a meio. Mas tem pessoas com perfil agressivo que tem a maior parte do patrimônio em renda variável. E essa pessoa ela tem que ter estômago, porque renda variável oscila muito. Mesmo que o horizonte temporal seja longo, aqui agora 10 a 20 anos, e você tenha escolhido bons ativos, esses bons ativos tendem a valorizar no longo prazo, mas nesse longo prazo vai ser um sobe e desce. Só que é um gráfico que sobe e desce, mas está subindo e descendo para cima, tá percebendo? Então, nessa variação, você tem que entender o quê? Que você não pode vender na baixa, porque você pode acabar perdendo dinheiro. Então, você tem que ter uma pessoa que tem estômago, você tem que ter isso em mente. Eu escolhi bons ativos, boas empresas, ou bons fundos, ou bons ativos no exterior. Eu sei que minha carteira é para 10, 20 anos no mínimo, então eu tenho que ter a plena consciência que dentro desse prazo eu não vou fazer o resgate porque eu fiz uma boa escolha. Agora, como definir o seu perfil de investidor e sabendo o que você quer? Qual que seria a composição ideal? Eu vou dar uma sugestão de uma composição aqui antifrágil, mas não quer dizer que você tem que seguir à risca. Mas só que ela, para a maioria das pessoas, ela vai trazer uma performance acima da média do mercado. Como é que seria? Você teria que ter um pouco em caixa, que seria em renda fixa de liquidez. Caixa é aquela reserva de emergência ou de oportunidade, a depender do seu momento de vida. Você ter um pouco em fundo imobiliário para ter renda mensal recorrente e você está exposto ao setor imobiliário, que é muito bom. Um pouco em ações, e ações porque empresas, cara, pensa, o que gira a economia é empresa. E se você ter boas empresas, a empresa corrige a inflação ao longo do prazo e boas empresas, empresas maduras, pagam dividendo também. E ter um restante da sua composição, você vai dividir ela em 4, em ativos internacionais. O que é ativos internacionais? Não faz sentido os Estados Unidos ser 60% do mercado financeiro mundial e você está todo exposto no Brasil. Entendeu? Você tem que estar exposto ao maior mercado financeiro do mundo. Sem contar que também a moeda utilizada lá é a moeda mais forte do mundo, o dólar. Quando o dólar valoriza, quando as empresas americanas valorizam, você está exposto a empresas americanas, está investido lá, você ganha duas vezes. Você ganha com a valorização do dólar e ainda ganha com a empresa que subiu lá nos Estados Unidos ou no qualquer outro lugar do mundo, desde que esteja exposto ao dólar. Então, com tudo isso em mente, agora você já está apto a iniciar a composição da sua carteira de investimentos. Espero que essa aula tenha ficado suficientemente clara. Nos vemos nas próximas aulas.